Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Nesta aula, vamos falar sobre vozes do discurso. Bom, façam todas as anotações que são necessárias e vamos para mais esta videoaula, ok? Bom, essa aula ela vai tratar sobre vozes do discurso, ou seja, as formas de falar, né, dentro de um texto, dentro de uma frase, a maneira como essas informações, o texto vai se apresentar ao leitor, através do discurso direto ou do discurso indireto. Apenas para lembrá-los que vozes do discurso também são chamados, né, nas gramáticas, de tipos de discurso. Nós não temos só o discurso direto e o indireto, não, gente. Nós temos também um outro tipo de voz chamada indireto livre, tá? Discurso indireto livre. Porém, hoje, nesta videoaula, nós vamos falar apenas do discurso direto e discurso indireto, tá bom, galerinha? Então, só isso que eu queria chamar a atenção de vocês, porque vocês podem ficar, talvez, se perguntando, mas nós temos, eu já ouvi falar de outro tipo de discurso, nós temos discurso indireto livre. Sim, se vocês procurarem nas gramáticas, vocês também vão encontrar o discurso indireto livre, mas nesta aula não. Vamos entender. Discurso direto, discurso indireto são tipos de discursos utilizados no gênero narrativo para introduzir as falas e os pensamentos dos personagens. O uso vai mudando de acordo com a intenção do narrador. Por isso que eu disse, a maneira de falar, a escolha, né, do narrador, de quem está utilizando, passando aquela mensagem, vai fazer uso de um discurso e não de outro. Bom, nesta videoaula, o que eu proponho? Eu proponho a gente analisar, né, nos seus mínimos detalhes, o discurso direto e o discurso indireto, para que a gente possa, ao final desta videoaula, sabermos claramente a diferença entre os dois. Então, vamos lá. Vamos entender as particularidades do discurso direto. No discurso direto, o narrador, ele transmite, tá? Ele transmite fielmente a fala do personagem, tá? Então, o narrador, ele transmite idêntico, sem tirar nem pôr a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir verdade, transmitir autenticidade, espontaneidade, tá? Então, é importante a gente entender que esse tipo de discurso é a própria fala dos personagens. Nesse quadro aí, vocês vão entender bem, nessa tela. Observem essa tela. No discurso direto, a fala das personagens, elas são introduzidas por parágrafo e travessão. E, às vezes, pouquíssimas vezes, por aspas. As aspas, em algumas raras vezes, substituem o travessão. Aí nós temos o exemplo. Olha só. Este gatinho é seu? É uma pergunta. Perguntou Dona Maria. Sim, senhora, respondeu Clariana. Ele é muito educado, disse Dona Maria. Obrigado, obrigada. No primeiro dia que eu vi por aqui, ele entrou na casa e cheirou tudo, respondeu alegremente Clariana.
Então, observe, nós temos aqui, neste diálogo, as marcas típicas e claras e óbvias do discurso direto. O discurso direto introduziu a fala tanto da Dona Maria, tanto quanto da Clariana, com o travessão. Travessão é esse tracinho, tá? No início da frase. Esse tracinho é chamado de travessão. É um sinal de pontuação que indica ocorrer um diálogo. Diálogo. As pessoas estão conversando. Discurso direto. Ok? Aí nós temos características do discurso direto. No discurso direto, ocorre a utilização dos verbos chamados dissende. Opa! Jussara, o que são verbos dissende? Verbos dissende são verbos do dizer. Eles são chamados assim porque eles têm a ver com a elocução. Elocução tem a ver com o diálogo, com a fala. Então, se você vai mostrar que ali existe um diálogo, uma fala, você pode usar falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre tantos outros. Então, eu digo, Joana respondeu, Joana indagou, Pedro exclamou. Estou usando o verbo dissente. Então, isso é característica do discurso direto. Uma outra característica do discurso direto, a utilização dos sinais de pontuação. Travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos, aspas. Também é importante inserir o discurso direto no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. É muito comum ele aparecer ali, o diálogo no meio do texto. Discurso direto, isso aí é um exemplo, tá? Coloquei aqui um exemplo, está reproduzido literalmente, igualzinho o texto original. É um trecho de um livro de um autor muito importante da nossa literatura chamado Machado de Assis. O nome desse livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Observem o trecho deste livro, desta narrativa. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com Lobo Neves, continuou Luiz Dutra. Ah, e só hoje é que soube uma coisa, seu Manganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias de meu pai. Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você. E ela, então, contou-me tudo. Observem que todas as frases que aparecem nesta tela, neste exemplo, vêm introduzidas com esse tracinho chamado de travessão. Tá? Então, nós temos aí discurso direto, um típico exemplo de discurso direto. Agora, vamos passar para o outro discurso da aula de hoje, que é o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, tá? Ele reproduz a fala do personagem. E aqui no discurso indireto, nós não encontramos palavras dos personagens. São transcrições do narrador. O narrador interpreta e o narrador passa o que o personagem está sentindo. Características do discurso indireto. O discurso é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, aqueles que eu falei anteriormente. Falar, responder, perguntar, indagar. Algumas vezes eles aparecem. Porém, não há utilização do travessão. Guardem isso.
Não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas. O que são subordinados? É uma oração que depende da outra, que vai estar ligada através da conjunção que. Né? Vou dar o exemplo aqui. Tudo a gente tem que exemplificar, para que vocês possam entender melhor, tá bom, galerinha? Então, vamos lá, sexto ano. O reformador do mundo. Existia um homem que punha defeito em tudo o que via. Para ele, o mundo estava todo errado, inclusive no que diz respeito à natureza. Quando perguntado se estava bem, sempre respondia com azedume. Como poderia se viver bem em um mundo tão errado? Não aceitava opiniões e passava a enumerar os erros do mundo, achando que estava certo em tudo. Bom, nesse textinho, se nós analisarmos, vamos perceber, existia um homem que punha defeito. Ou seja, aqui o narrador está dizendo que esse homem tinha defeito. Para ele, tudo estava errado. Olha só, quando perguntado se estava bem, sempre respondia, ou seja, ele respondia. Como ele respondia? Né? Que não poderia estar bem se tudo estava errado no mundo. Então, não aceitava opiniões e passava a enumerar os erros do mundo, achando que estava certo em tudo. Ou seja, aquele homem achava o quê? Que estava certo em tudo. Então, aqui é o narrador interpretando esse personagem, entendendo esse personagem. Aqui eu tenho um quadro que seria muito importante, galera, que vocês copiassem no caderno de vocês, que é transposição do discurso direto para o indireto, ou seja, como passar uma frase que se encontra no discurso direto para o discurso indireto. Olha, no discurso direto, a gente usa a primeira pessoa. Perdi, porque é o personagem falando. Perdi a bolsa, disse-nos a vizinha. Vamos passar essa frase para o discurso indireto. Aí o uso vai ser da terceira pessoa, porque você vai traduzir, dizer aquilo que a pessoa disse para alguém. Então, você diz, a vizinha disse-nos que, olha a presença da conjunção, que perdera a bolsa. Então, tudo isso. Segundo, verbo no presente, isso é característica do discurso direto. Já no discurso indireto, esse verbo vai para o pretérito imperfeito. Olha só, eu não sei onde está a bolsa, disse-nos a vizinha. Vamos transcrever isso para o discurso, passar isso para o discurso indireto. A vizinha disse que não sabia onde estava a bolsa. Perceberam? Então, nisso daí, a gente já observa algumas mudanças. Lógico, eu não vou ler todas elas aqui para vocês, porque eu quero que vocês assistam essa videoaula de novo, mais uma vez, e vocês pausem aqui nesta tela e copiem estas informações no caderno de vocês. É muito importante. Aí eu trouxe alguns desafios para a gente concluir a videoaula de hoje, para ver se vocês estão ligadinhos, tá? Nessas informações aí, ok? Então, vamos lá, pessoal. Maria disse a Júlia que tinha gostado da aula de matemática. Nós temos, nesta oração, discurso direto ou discurso indireto? O que vocês acham? Acertou quem disse discurso indireto. Aqui não é o personagem falando. E olha aqui a presença da conjunção que? Indicativo de discurso indireto. Ok? Mais um desafiozinho para vocês. O que é um discurso? Letra A. Discurso é texto apenas escrito.
Letra B. Discurso é texto apenas falado. Letra C. Discurso é uma homenagem a alguém. Discurso, palestra feita por profissionais. Tem um errozinho aqui de digitação, tá? Profissionais. E letra E. Discurso é a reprodução da ideia ou texto em questão. O que vocês acham de tudo que nós já falamos aqui? Letra E, né? Letrinha E. Bom, temos mais desafio. Não pensem que o desafio acabou, não. Em qual discurso o narrador cita fielmente a fala do personagem? Vamos lembrar do que eu já disse hoje aqui. Quando o narrador cita fielmente, fidedignamente, a fala do personagem. Ele usa o discurso direto, o discurso indireto ou indireto livre. Lembrando que eu disse que existe o indireto livre, mas que nesta videoaula nós não estudaríamos o discurso indireto livre. Mas a letra C, gente, ele existe, tá? O discurso indireto livre existe, mas vai ficar para uma outra videoaula. Nesta videoaula, nós vimos apenas o discurso direto e o indireto. E aí? Em qual ele cita fielmente a fala do personagem? Tempo? 1, 2, 3. Letra A, né? No discurso direto, a fala do personagem, ela é transcrita exatamente como ela é dita. Bom, por hoje é só. Vocês são incríveis, porque vocês ficaram aqui, assistiram a videoaula e tenho certeza que vão assistir novamente e prestarem mais atenção ainda. Um abraço, tá? Fico muito contente com a participação de vocês e a gente se vê no próximo encontro, galerinha. Tchau, tchau!